A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para a nossa aula de número 9, chegando no finalzinho da nossa revista, hein? Antes de começar a nossa lição, vamos fazer a nossa oração, tá bom? Senhor Deus, muito obrigada por estarmos aqui mais uma vez para aprender a Tua palavra. Que o Senhor fale com cada criança, em cada lar, papai. Estamos nos cuidando, não estamos ficando juntos, mas a Sua palavra permanece falando conosco todos os dias, Pai. Abençoe a nossa aula, que possamos guardar a Tua palavra em nosso coração. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. O nosso hino hoje é o hino de número 648. 648. Chama Quem Pode Livrar como Senhor. Então, abre aí a sua harpa, o seu corinho, ou pode ler o hino que a Pro vai mandar no WhatsApp para a mamãe e canta junto comigo, tá bom? Já separa seu ofertinho para a gente adorar a Deus, amém? Vamos lá? 648. Levantaram contra mim. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso pra me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Amém. Nós temos que acreditar nisso, sabia? Que o Senhor pode nos livrar das tribulações, dos problemas, das lutas, das dores, das aflições. Só Ele pode nos dar a vitória. Você acredita nisso? Então vamos lá para a nossa história. Hoje nós vamos aprender sobre Mardoqueu. Vocês conhecem ele? Então vamos conhecer. Ele foi um herói conselheiro. Eu acho que ele dava bons conselhos, né? Se ele era um conselheiro, ele dava bons conselhos. E você? Você dá bons conselhos? Ou escuta os bons conselhos das pessoas? Isso é muito importante, sabe por quê? Quem segue bons conselhos tem sucesso em tudo que faz, mas só se ouvir os bons conselhos, hein? Baseados na palavra de Deus. Se são conselhos que não vêm da palavra, talvez eles não sejam tão bons assim, tá? A nossa história se encontra no livro de Esther. Na verdade, é quase o livro todo, tá bom? Então depois eu gostaria muito que você aí na sua casa, durante essa próxima semana, lesse
conhece com o papai, com a mamãe ou sozinho o livro de Esther. Ele é bem pequenininho, tem só 10 capítulos. Tem uma história muito linda. Eu sou apaixonada pela história da Rainha Esther. É uma história muito linda. Mas hoje nós vamos falar sobre o tio dela. Na minha Bíblia, que é a NTLH, o nome dele está como Mordecai, ok? E nas outras, na Almeida, está como Mardoqueu. Não tem problema, tá bom? Independente do nome que está na sua, é a mesma pessoa, tá? Só a tradução do nome que saiu um pouquinho diferente. Então, Mardoqueu ou Mordecai são os dois nomes são da mesma pessoa, tá bom? Então, ó, o Mardoqueu, nós vamos usar esse nome porque é o que tá na nossa lição, tá bom? Vocês podem me acompanhar por aqui ou podem olhar os meus personagens, ok? O Mardoqueu, ele era o tio da Esther. Quando ela era bem novinha, ela perdeu o papai e a mamãe dela. E aí ela ficou órfã, ficou sozinha. E o Mordecai, o Mardoqueu, já começou a vida da Rainha Esther, começou a nossa história sendo um mega herói. Ele era primo dela, mas mesmo assim ele viu que ela ficou sozinha e pegou ela ainda criancinha para cuidar, para ensinar. E ele dava bons conselhos para Esther. E ela cresceu e virou uma moça muito linda. E eles moravam numa cidade que se chamava Suzã. Lá não fazia parte do lugar que eles tinham nascido. Eles eram israelitas e eles estavam lá cativos. E eles estavam longe de casa. E os judeus, eles não eram bem vistos naquele lugar. Mas um dia, o rei se apaixonou pela Esther e ela virou rainha da Pérsia, junto com ele. Mas ninguém sabia que ela era judia, tá bom? Porque o tio dela não deixou ela contar. Falou que ela devia manter aquilo em segredo. E assim ela se tornou rainha. Ele trabalhava lá no palácio. Eles tinham uma vida tranquila. Até que um dia, uma pessoa começou a trabalhar lá no palácio também. O nome dele era Amã. Ele não era uma pessoa muito legal, não. Ele era um pouco arrogante, mas ele tinha um cargo muito importante. Ele era uma pessoa superior lá no palácio. Ele só não era maior que o rei, tá bom? E o rei ordenou que quando ele passasse pela cidade, pelas pessoas ou no palácio, as outras pessoas deveriam se curvar perante ele, se ajoelhar. Mas o Mardoqueu, ele era temente a Deus. Ele só se curvava perante Deus. E quando Amã passou perto dele, ele não se curvou, ele permaneceu de pé. O Amã ficou muito bravo com aquela atitude, mas deixou passar. Só que todas as vezes que ele passava perto do Mardoqueu, ou que ele entrava no palácio e o Mardoqueu estava lá, ele nunca se curvava. E o Amã foi ficando com raiva, com ódio. E um dia, ele pensou numa coisa. Eu preciso acabar com o Mardoqueu. Mas acabar com ele sozinho é muito pouco. Eu acho que eu vou fazer algo pior. Lá em Esther, capítulo 3, o Amã faz planos para acabar com todos os judeus. Além de destruir o Mardoqueu, ele queria acabar com todos os judeus. E aí ele consegue enganar o rei
usar o anel do rei para fazer um decreto falando que no mês, deixa a Pro achar aqui, ó. No dia 13 do mês 12, que lá eles contam diferente, tá bom? Todos os judeus seriam mortos. Fim de papo. O Amã disse para o rei que tinha um povo que não obedecia, que tinha um povo que ia contra as leis que o rei colocava, mas na verdade o Amã estava falando que desobedecia, que não se ajoelhava perante ele. Não era sobre tudo o que o rei falava, mas o Amã deu um jeitinho lá, enganou o rei e conseguiu fazer esse decreto. Quando Mardoqueu descobriu que o Amã estava tramando, ele ficou desesperado. Ele rasgou as suas vestes, se vestiu de saco, estava todo cheio de cinzas e ele chorou muito. Ele chorou. E aí, ele se lembrou que a rainha Esther estava lá no palácio, que ela também era do povo judeu. E ele, olha só, teve uma ideia e deu um conselho para a rainha Esther. Ele disse para ela que ela podia ir falar com o rei e pedir para o rei mudar essa história, que isso não era certo e que ela também morreria. E aí, quando a rainha Esther ouviu o conselho de Mardoqueu, ela falou: mas Mardoqueu, eu não posso chegar perante o rei e falar. Ele precisa me convidar, porque se eu chegar lá sem a permissão do rei, eu posso morrer. Mas o Mardoqueu falou que Deus tinha colocado ela lá como rainha para um momento como esse. Se ela ficasse quieta, Deus, o Todo-Poderoso, salvaria o povo judeu. Mas ela, por ter ficado quieta, talvez não fosse salva. E aí ela teve uma ideia. Disse assim: então pede para todo o povo orar e jejuar por 3 dias. Eu também vou orar e jejuar por 3 dias, as minhas criadas também. E aí eu vou na presença do rei falar com ele. O que vocês acham que vai acontecer? Será que a rainha vai conseguir salvar o povo dela? Pois bem, passaram-se 3 dias e a rainha entrou no pátio do palácio para falar com o rei. O rei, quando viu que a Esther estava ali, uma coisinha importante que eu esqueci de falar para vocês. Fazia mais de 1 mês que o rei não chamava a rainha para perto dele. Então ela estava com muito medo. Mas depois de orar e jejuar e vencer o medo dela, ela entrou lá no pátio do palácio e quando o rei viu ela, ele estendeu o cetro e deu liberdade para que ela entrasse. Falou: pode entrar, minha rainha, o que você deseja? Até metade do meu reino eu te darei. Olha só, Deus tocou no coração dele e ele permitiu que a rainha entrasse no palácio. Isso está lá no capítulo 5, tá bom? Aí a rainha falou assim: ó, meu rei, eu gostaria de convidar você e o Amã para um banquete. Um banquete? Pois é. O rei falou: claro que eu vou, chamem Amã. E aí o Amã veio e ele também aceitou o convite. E no dia seguinte, eles foram para o banquete. O Amã ficou todo feliz por ter sido convidado para o banquete e foi lá. E eles comeram e beberam e se divertiram. E aí o rei falou de novo para a rainha: ó, minha rainha, peça o que você deseja, que até metade do meu reino te darei.
e ela chamou eles para um outro banquete no próximo dia. O que essa rainha está planejando? E o rei aceitou, a Amã também aceitou. Eles foram embora para voltar no outro dia. O Amã estava todo feliz, achando que alguma coisa especial ia acontecer com ele. E aí, ele viu na entrada do palácio novamente o Mardoqueu. Ele ficou tão bravo e tão nervoso, passou reto e foi embora para sua casa e falou: olha, eu estava tão feliz que a rainha tinha me convidado, alguma coisa importante vai acontecer, mas eu não aguento ver aquele Mardoqueu no meio do caminho, no meio do palácio. Toda vez que eu encontro com ele, ele não se curva perante mim. Eu preciso fazer alguma coisa. Aí, ele e a sua esposa e algumas pessoas de confiança tiveram uma ideia. Falou assim, ó: façam para mim uma forca de 20 metros de altura. E eu vou pedir permissão para o rei para enforcar Mardoqueu nessa forca. E eles construíram. Assim, a mão ficou um pouquinho mais em paz. E na manhã seguinte ia pedir permissão ao rei. Acontece que, durante a noite, o rei não conseguiu dormir. Ele ficou incomodado. Era Deus despertando o rei. Falou. E aí, assim, ele não conseguiu dormir e chamou um dos seus criados para ler os livros de história que tinham lá no palácio. Mas não eram livros de história igual a gente lê hoje, tá bom? Como historinhas e contos. Eram coisas importantes que tinham acontecido no reino. E aí, pegaram um livro para ler para o rei que contava uma história muito linda. Abra aí comigo em Esther capítulo 6. Esse eu quero ler porque eu acho muito lindo o que Deus fez. Esther capítulo 6, versículo 1. Naquela mesma noite, o rei não conseguiu pegar no sono. Então mandou buscar o livro em que se escrevia o que acontecia no reino e ordenou que os seus funcionários lessem para ele. A parte que leram contava como Mordecai tinha descoberto o plano para matar o rei. Plano este preparado por Bigtã e Teres, os dois eunucos que eram guardas no palácio. Aí o rei perguntou: que homenagens foram prestadas e que prêmios foram dados a Mordecai por ter feito isso? Mordecai, ou Mardoqueu, tinha descoberto um plano que alguns eunucos tinham feito para matar o rei. Eles iam envenenar o rei e ninguém jamais descobriria que tinha sido eles. Mas o Mardoqueu ouviu e viu o que estava acontecendo. Foi lá e contou e salvou a vida do rei. Mas nada foi feito para honrar o Mardoqueu. Nada se fez a esse respeito, responderam os funcionários. Versículo 4. Justamente nesse instante, Amã entrou no pátio que ficava ao lado dos quartos do rei para lhe pedir que mandasse enforcar Mordecai na forca que ele, Amã, havia mandado construir. O rei perguntou: quem está no pátio? É Amã, responderam os servidores. Mandem que entre, ordenou o rei. Amã entrou e o rei lhe disse: ai, Amã, eu quero ter o prazer de prestar homenagem a um certo homem. Diga-me o que devo fazer por ele. Amã pensou que era ele, o homem que o rei queria honrar. Quem será esse homem a quem o rei quer honrar? É claro que sou eu. Olha que Amã interesseiro. Aí ele disse ao rei: olha, rei, mande trazer as roupas que o senhor usa, os cavalos que o senhor monta,
e mande colocar uma coroa real na cabeça do cavalo. Então, entregue as roupas e o cavalo a um dos mais altos funcionários do reino, e ordene que ele vista as roupas no homem que o Senhor deseja honrar. Depois que ele leve o homem montado a cavalo pela praça principal da cidade e que diga em voz alta o seguinte: é isso que o rei faz pelo homem a quem ele deseja honrar. Então o rei disse a Amã: vai depressa, pegue as roupas do cavalo e faça isso com o judeu Mardoqueu. Tudo o que você acaba de dizer. Ele costuma ficar sentado na entrada do palácio. Não deixe de fazer nenhuma das coisas que você disse. Amã achou que fosse para ele essa honra, mas o rei queria honrar Mardoqueu por ter salvo ele da morte. E adivinha quem é que teve que carregar o Mardoqueu pela cidade? Pois é, Amã saiu pela cidade gritando: é isso que o rei faz pelo homem quem ele quer honrar. E passou uma vergonha para ele, gritando isso pela cidade. Logo, a pessoa quem ele queria matar, Deus fez ele ter que honrar. Isso mesmo. Acabou o passeio, ele voltou para casa todo envergonhado. E a sua esposa diz para ele que ele ia acabar perdendo essa luta. Pois bem, passou-se aquele momento, ele recebeu a visita dos funcionários do rei para levá-lo para o banquete. E lá se foi ele encontrar com o rei e com a rainha novamente para o banquete que eles teriam. O segundo. E aí eles comeram e beberam e se divertiram, até que o rei falou novamente para a rainha Esther. Capítulo 7. Qual é o seu pedido? Peça o que quiser que lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino. Versículo 3. A rainha respondeu o seguinte: se eu puder me valer da bondade do rei, e se for do seu agrado, a única coisa que eu quero é que o Senhor salve a minha vida e a vida do meu povo, pois o meu povo e eu fomos vendidos para sermos destruídos e mortos. Se fosse somente o caso de sermos vendidos como escravos, eu não diria nada, pois não seria justo incomodar o Senhor por causa de uma desgraça tão sem importância como esta. O rei Xerxes perguntou à rainha Esther: quem é este homem que está pensando em fazer isso? E onde ele está? O nosso inimigo e perseguidor é Amã, este perverso, respondeu Esther. E o Amã ficou morrendo de medo do que aconteceria com ele. E aí o rei saiu de perto para pensar, e aí o Amã foi implorar a misericórdia da rainha: rainha, por favor, me salve. Pois o rei viu ele em cima da rainha implorando. Ele ficou bravo e falou: saia de cima da minha rainha. Não, você não vai escapar. E aí os funcionários do rei contaram para ele o que o Amã tinha feito: a forca para enforcar Mordecai. E aí o rei deu o seguinte decreto, falou assim, pois então, levem Amã, ele vai ser enforcado na forca que ele mesmo fez. E Amã foi enforcado na forca que ele mesmo tinha construído para o Mordecai. Triste essa história, né? Para o Amã, que era um homem mau, sim. Mas Deus honrou Mardoqueu e a rainha Esther por confiarem em Deus. E aí o rei fez um outro decreto. Como ele não podia anular o que ele tinha feito antes, ele disse que os judeus poderiam se defender. Então, no dia 13, quando eles foram atacados, eles puderam se defender e muitos judeus foram salvos, graças à oração
ao jejum, ao pedido da rainha Esther e ao conselho que Mardoqueu deu. Todos os conselhos, toda a oração, toda a instrução pela vida da rainha Esther. Se não fosse o Mardoqueu, ela não teria feito isso. E Deus honrou Mardoqueu e ele foi uma das pessoas mais importantes daquele reino. Ele ajudava, aconselhava e trabalhava no palácio junto com o rei. E Deus salvou o povo judeu por causa desses dois. Olha que história linda! Então, seja um bom conselheiro, dê bons conselhos e escute os conselhos do papai, da mamãe, da professora, do pastor. Seja uma pessoa como a rainha Esther, que ouviu os bons conselhos e obedeceu. Seja uma pessoa como Mardoqueu, instruído pela palavra de Deus, que ouve a voz de Deus e que consegue dar bons conselhos. E assim você poderá salvar, quem sabe, um amiguinho, o papai e a mamãe, ou qualquer outra pessoa de um caminho ruim, porque você deu um bom conselho. Isso seria maravilhoso, né? E lembre-se sempre, a sua vida está nas mãos de Deus. Só Ele pode nos livrar. Então preste atenção na palavra, nos louvores que falam do céu, para que você possa dar bons conselhos. Para encerrar, vamos ler a nossa memória em ação? Se encontra em Provérbios 13:13. Diz assim, ó: quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado. Provérbios 13:13. Vamos ler de novo? Quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado. Provérbios, capítulo 13, versículo 13. Então, escute os bons conselhos, obedeça aos bons conselhos, siga os bons conselhos. Assim você vai ser recompensado com paz, com saúde, com segurança, com amor e com o céu. Amém? Vamos orar para encerrar a nossa aula? Senhor Jesus, muito obrigada por mais uma aula que passamos juntos e que aprendemos mais um pouquinho da sua palavra. Que possamos guardar essa história de Mardoqueu, de Esther no nosso coração. Que possamos ler esse livro e aprender mais e mais a cada dia. Que possamos ouvir os bons conselhos e dar bons conselhos também. Que o Senhor fale aos nossos corações e coloque pessoas boas ao nosso redor que nos deem bons conselhos. Fique conosco e abençoe a nossa semana. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, crianças!